Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Amados, nós devemos ou não devemos julgar? A palavra de Deus é bem clara em relação ao julgamento. E a pergunta é, devemos nós cristãos julgar ou não julgar? Amados, muitos não vão entender, mas preste bastante atenção, porque Deus vai nos orientar segundo a sua palavra. Amados, nós podemos sim julgar. Julgar é bíblico e necessário. Aliás, pela palavra de Deus, pelas escrituras sagradas, nós aprendemos que julgar tudo o que ouvimos é dever de todo cristão. É obrigação dos crentes honestos e sinceros. Abra a sua Bíblia aí em 1 Coríntios 6:4 e vamos ler. Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja. Abra aí em Lucas 12:57. E por que não julgais também por vós mesmo o que é justo? Abra em Efésios 5:11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Abra em 1 João 4:1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Tito 1:9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. 1 Timóteo 5:20. Aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Levítico 19:15. Não farás injustiças no juízo, não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso. Com justiça julgarás o teu próximo. 2 Timóteo 4:2. Pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, retaguardes, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Lucas 17:3. Olhai por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. Levítico 5:1. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. 1 Coríntios 11:19. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Hebreus 12:11. E na verdade toda a correção ao presente não parecerá ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. 1 Timóteo 1:18-20. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Filipenses 1:16. Uns, na verdade, anunciaram a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. 2 Timóteo 4, do 14 ao 18. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muitos às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém.
2 Timóteo 2, 17, 18. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. 1 Coríntios 5,12. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai-vos os que estão de dentro? Levítico 19, 17. Não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. 1 Reis 3:9. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? João 7:24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. 1 Coríntios 10:15. Falo como a entendidos, julgai-vos mesmo o que digo. Gálatas 2:11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Provérbios 19:20. Ouve o conselho e receba a correção, para que no fim sejais sábio. Atos 17:11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. 1 Coríntios 5:13. Mas Deus julga o que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Deuteronômio 1:16. E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos, e julguei justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Atos 4:19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Zacarias 8:16. Estas são as coisas que deveis fazer: falai a verdade, cada um com seu próximo, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Mateus 10:22. E odiados de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Provérbios 27:5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Irmãos, eu li todos esses versículos porque todos falam de julgamento. Amém? Quem não julga não analisa, quem não julga não critica, quem não julga não investiga, quem não julga é engolido facilmente por falsos mestres, falsos profetas, por todo tipo de heresia, e perde as bênçãos de Deus. Quem sabe até esteja caminhando para o inferno e não perceba. Queridos, quem tem medo de julgar nunca poderá reclamar de heresias, e muito menos de falsos mestres ou de falsos pastores. Se você odeia que te julguem, provavelmente a sua vida está muito suja. Cristão lavado pelo sangue de Jesus não tem medo de julgamento. A palavra nos manda, queridos, julgar tudo e reter o que é bom. Não julgueis virou desculpa de crente que não estuda a palavra. Quando se fala em julgar, qual é a primeira frase que você lembra? Provavelmente seja esta: não julguei para não ser julgado. Queridos, essa frase realmente é uma verdade bíblica. Porém, as pessoas aprenderam o significado dessa passagem de forma totalmente errada e repete isso religiosamente para justificar suas atitudes erradas, de forma que ninguém possa corrigi-las.
O mau hábito das pessoas em relação à palavra de Deus é ler versículos e analisados individualmente ou fora de contexto, sendo que devemos analisar em sua totalidade. A frase, queridos, não julguei para não ser julgado, baseia-se no versículo de Mateus 7, do 1 ao 2, em que o Senhor Jesus ensina a multidão e também aos seus discípulos. Vamos ler Mateus 7, do 1 ao 2. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. Que tipo, queridos, de julgamento Jesus estava se referindo? Que tipo de julgamento Jesus estava falando? Que tipo de julgamento Jesus estava ensinando àquela multidão e principalmente os seus discípulos? Os versículos seguintes respondem a esta pergunta. Vamos ler Mateus 7, do 3 ao 5. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Jesus, queridos, falou sobre a atitude de apontar defeitos em uma pessoa a partir de sua própria opinião, sem reconhecer os seus próprios erros. Na justiça dos homens, quando uma pessoa está perante a um juiz, há duas possibilidades: a absolvição ou a condenação. Um dos caminhos é sentenciado a partir de parâmetros que são definidos pela lei do país, que é a verdade tomada como referência no território desse país. Ninguém, queridos, gosta de ser corrigido, pois isto não produz boas emoções ou bons sentimentos, ou seja, não agrada a alma. Porém, o Senhor nos ensina em sua palavra que aquele que aceita a repreensão é sábio e também prudente. Vamos ler Provérbios 15, 32. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Provérbios 15, 5. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Provérbios 15, 10. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Eclesiastes 7, 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. O Espírito Santo deu-nos a oportunidade de compreender o ato de julgar, queridos. Em 1 Coríntios 6, o apóstolo Paulo descreve aos coríntios, repreendendo-os sobre a omissão deles em julgar as coisas pertencentes a esta vida. Vamos ler 1 Coríntios 6, do 2 ao 5. 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? O 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. O 4. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? O 5. Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? Queridos, observe atentamente esses versículos. O versículo 2, Paulo afirma que os santos, todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador e tem uma vida santificada, ou seja, separada para Deus, irão julgar o mundo. Olha só, o segundo lá, 1 Coríntios 6, do 2 ao 5. O segundo, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas?
Observem atentamente esses versículos. O 2, Paulo afirma que os santos, ou seja, todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador e tem uma vida santificada, ou seja, separada para Deus, irão julgar o mundo. E isso acontecerá no fim do reino milenar de Cristo. Por acaso então somos indignos, queridos, de julgar as atitudes e desentendimento das pessoas? No versículo 3, o Espírito Santo ainda dá a Paulo uma outra revelação que diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus e tem uma vida obediente a Deus irá julgar os anjos. Isso mesmo, irá julgar aos anjos, como lemos. Por que será então que não podemos julgar as coisas dessa vida? No versículo 5, Paulo ainda pergunta aos coríntios se não há ninguém capaz entre os irmãos para julgar. Queridos, julgar é uma atribuição do cristão verdadeiro, do cristão que tem compromisso com Deus, do cristão que guarda os mandamentos no seu coração, do cristão que realmente obedece a Deus. Porém, ninguém, nem que se julgue o mais obediente a Deus, pode realizar qualquer julgamento segundo a sua própria opinião. Entenderam? Preste muita atenção. Deus não quer que você julgue as pessoas segundo o que você vê, segundo o que você pensa. Ele espera que você julgue de acordo com a palavra dele, repreendendo uma pessoa em amor, a fim de que ele possa se arrepender. Para isso você deve conhecer, primeiro, a palavra de Deus. Segundo, mostrar para essa pessoa qual é a vontade dele em relação ao erro que ela cometeu. A partir desse momento, não permita que a omissão permaneça em sua vida. Assuma a sua posição em Jesus Cristo e ministre a verdade, ou seja, a palavra de Deus, a todas as pessoas. O Senhor ainda nos ensina que aquele que repreende o homem terá ainda mais amizade com ele do que aquele que o elogia falsamente. Vamos ler Provérbios 28, 23. O que repreende o homem gozará depois mais amizade do que aquele que lisonjeia com a língua. Em outras palavras, Deus não quer que você seja cúmplice do pecado omitindo-se. O Senhor nos alerta em vários versículos sobre o pecado da omissão. Vamos ler Êxodo 23, 1. Não admitirás falso boato, e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Em um ensino maravilhoso, o Senhor ainda nos diz, está lá em Tiago 4,11: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Queridos, se você sabe que uma determinada atitude não está de acordo com a vontade de Deus, mas não se manifesta contra, você se torna cúmplice e também comete pecado. Todas as vezes que você repreende um irmão, faça isso em amor, com o desejo de que esse irmão se arrependa e volte a andar no caminho correto. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios que tudo que eles fizessem deveria ser feito em amor. 1 Coríntios 16, 14. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Amados, obedeça a Deus e seja sal e luz durante toda a sua vida. Agradecemos ao Senhor Jesus por nos proporcionar mais um momento maravilhoso de meditação na palavra de Deus. Cremos que a mentira de que não devemos julgar foi limpa pela verdade do Senhor e aprendemos que devemos julgar fundamentados na palavra dele, a fim de que possamos combater o pecado. Deus abençoe a sua vida abundantemente. Paz seja convosco.